Fala investidor, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre ações, conhecer as regras do jogo. Tem muita gente começando a investir em ações sem entender conceitos básicos. Ou seja, tem muita gente querendo ser faixa preta sem passar pela faixa branca, querendo pular essas etapas. Isso não pode acontecer. Estamos começando mais uma série aqui no nosso canal, onde toda semana, ao vivo ou gravado, teremos uma aula que vai te ajudar a administrar melhor seu dinheiro, aumentar sua renda ou investir de maneira mais inteligente. Se tu ainda não me conhece, meu nome é Bruno Aires, eu sou fundador da Universidade de Valor. Aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e já deixa o teu like, porque isso é o que vai me ajudar a crescer e levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Então vamos começar aí a nossa aula de valor número 1. Vamos falar sobre o que são ações, o que não é uma ação, quais os tipos de ações, por que as empresas emitem ações, por que você deveria investir em ações, maneiras de ganhar dinheiro através de ações, o retorno real do capital investido, o que move o preço das ações e vamos encerrar aí com uma conclusão a respeito dessa aula. Então vamos pelo começo aqui, o que são ações. Ações nada mais são que a menor parcela de uma empresa. Então vamos pensar na seguinte analogia. A gente tem um prédio de 10 andares, por exemplo, e cada tijolinho desse prédio representa uma cota de uma ação, uma parcela daquele capital social daquela empresa. Então, a empresa seria o prédio, e cada cota, cada ação seria um tijolinho desse prédio. Isso aí é que a gente pode entender como ação. E quando a gente compra uma ação, a gente se torna dono de um negócio, dono de uma empresa. Ou seja, um sócio, na maioria dos casos, a gente vai se tornar aí o tão famoso acionista minoritário. E geralmente, uma empresa que está listada na bolsa, aí, na B3, no caso do Brasil, é uma sociedade anônima de capital aberto, onde o capital é dividido por ações, ou seja, o capital social dessa empresa é dividido em ações. Então, isso que significa dizer uma ação. E o que não é uma ação? Uma ação não é um simples código no home broker, ou seja, não é uma luzinha piscando verde ou vermelha na tela do computador. É muito mais que isso. Como a gente viu, uma ação é uma sociedade de capital aberto, ou seja, é uma empresa. Tem colaboradores, tem processos, tem projetos de expansão, ou seja, tem pessoas por trás movendo aquilo ali, onde o objetivo é crescer, gerar lucro, expandir o negócio, e não simplesmente uma linhazinha piscando na tela do teu computador, azul, verde ou vermelha, que é o caso aí que muitos traders fazem, porque para eles só importa o preço, mas para o investidor de longo prazo, a gente tem que entender que existe muita coisa por trás daquele simples código na tela do nosso computador. Então vamos entender um pouco sobre os tipos de ações, é uma coisa que eu vejo que às vezes está um pouco negligenciada e gera também bastantes dúvidas aí, principalmente em quem está começando a investir, que são os tipos de ações, ou seja, invisto na ON ou invisto na PN, e se a empresa tem unit, como que eu faço? Então, existe uma lei que rege esses tipos de ações aqui, que é a Lei 6.404 de 76, que é a lei das SA. É só digitar no Google, é uma lei bem curtinha, eu li ela há pouco tempo agora antes de fazer essa aula. Então é bem simples e nos traz uma clareza aí da real diferença entre as ações ON, PN e as units. Vou começar aqui com as ações ordinárias, as ações AN, que a principal vantagem delas é que são as ações que dão direito ao voto. Ou seja, são as ações que controlam a empresa. Dependendo lá do número de percentual que tu tem adquirido aí de ações AN, tu vai ter o direito de participar do conselho deliberativo da empresa, participar do controle e tomar decisões aí junto com os demais sócios que participam desse controle da empresa. Então, por que elas são ditas exatamente aí como melhores para investir para quem faz o buy and hold? Porque
é interessante a gente estar nas mesmas condições dos controladores, ou seja, tudo que acontecer com a empresa que vai respingar para os acionistas, o que respingar nos acionistas controladores vai acabar respingando em quem tem as ações ordinárias. Nesse mesmo sentido, elas serão menos prejudicadas em caso de reestruturação societária, da reestruturação da empresa, porque a gente tende a acreditar que os acionistas controladores vão querer ter menos prejuízo ou até, na maioria dos casos, benefícios em novas reestruturações das empresas. Na prática, as ações AN recebem os mesmos dividendos que as PN, seja em número absoluto ou em percentual. Então existe um mito aí que as ações PN têm preferência na distribuição dos dividendos, mas na prática a coisa é um pouquinho diferente, elas acabam tendo aí a mesma participação nos lucros. E tem uma tendência aí das empresas irem para um novo mercado, ou seja, elas terem somente ON. Novo mercado é um nível de governança. Existem 4 níveis de governança nas empresas listadas na B3, que é o tradicional, o nível 1, o nível 2 e o novo mercado. O novo mercado é o nível mais alto de governança, onde existem os maiores requisitos aí para uma empresa conseguir abrir o capital. E pode ser um tema aí de uma próxima aula a gente falar sobre esses níveis de governança, mas a tendência é que as empresas acabem migrando para esse nível mais alto aí, até por dar maior credibilidade nos processos e na empresa como um todo. As ON também têm pelo menos 80% de tag along, as que não estão no novo mercado, e o tag along é uma proteção aos acionistas, principalmente quando uma empresa vai fechar o capital. Então, quer dizer que o valor da venda da empresa vai ser distribuído aí também para os acionistas minoritários. Geralmente, então, código 3 são as ações ON. Um exemplo aqui, ITUB 3 são as ações do Itaú ordinárias. E aqui uma atençãozinha justamente por isso que eu falei, do novo mercado, nível de governança. Todas as ações são ON, ou seja, por exemplo, Magazine Luiza, a gente só vai ter o código MGLU3, Energias Brasil, a gente só vai ter o código ENBR3, são ações aí, exemplo de ações que estão no novo mercado. Então elas vão ter aí 100% tag along, que vai proteger totalmente os sócios minoritários. Agora as ações preferenciais. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. As PN podem ser negociadas quando apresentam pelo menos um desses direitos. Então, para uma empresa conseguir emitir ações preferenciais, ela tem que garantir pelo menos um desses 3 direitos aqui. O primeiro é o direito de participar do dividendo distribuído correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido do exercício. Ou seja, a empresa tem que distribuir pelo menos 25% do lucro líquido com os acionistas. Se ela fizer cumprir esse requisito, ela vai poder emitir ações preferenciais. E também tem que garantir que as ações estejam em pé de igualdade com as ações ordinárias, que essa distribuição de lucro esteja igual à distribuição de lucro das ações ordinárias. Um segundo item aqui, que habilita as empresas a distribuírem ações preferenciais, é o direito ao recebimento do dividendo por ação preferencial, ou seja, por PN, de pelo menos 10% maior que o atribuído a cada ON. Ou seja, a empresa pode até não distribuir os 25%, pode estar no estatuto dela lá que ela vai distribuir 10%, mas as ações PN têm que ter 10% a mais nesse recebimento de dividendos. Parece maior, em termos nominais pode até ser, mas na prática isso é relevante, porque o mercado acaba ajustando o preço da cotação em relação a essa diferença entre a ON e PN. Se tu for analisar na prática, por exemplo, as ações do Banco Bradesco, BBDC4, as preferenciais vão ter um preço da cota um pouquinho maior que as ações ordinárias, a BBDC3. Então, por isso que eu falei ali em cima das ordinárias, na prática,
tanto as ON quanto as PN acabam recebendo o mesmo dividendo, seja em termos nominais ou, nesse caso, em termos percentuais. Um outro requisito aí para a empresa poder emitir ações preferenciais é justamente o tag along, que é essa proteção. Então, o tag along é o direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, ou seja, quando a empresa vai fechar o capital e vai vender o controle para alguma outra empresa ou alguma outra holding, assegurando dividendos pelo menos igual aos das ações ordinárias. Tem algumas empresas que não têm tag along, acho que a Transmissão Paulista, se eu não me engano, TRPL4, não tem tag along, então é um item para o investidor que vai investir no longo prazo, pensando em 20, 30, 40 anos, se atentar, talvez não seja um bom investimento, pensando em não se incomodar aí em um eventual fechamento de capital dessa empresa. Então, as ações PN, elas não dão direito à participação no conselho, não dão direito ao voto, não dão direito ao controle da empresa. E é uma forma das empresas captarem recursos sem os acionistas perderem o controle. Então, é por isso que as empresas resolvem emitir ações preferenciais para conseguir captar mais recursos, ou seja, que mais pessoas comprem as ações e sejam investidores naquela empresa, sem que os principais acionistas, os principais controladores percam esse poder aí na tomada de decisão da empresa. Então, se a gente viu ali as condições que as ON são melhores para comprar, em que condições que a gente deve optar por comprar as preferenciais? Então, quando a ON não tem liquidez, em certos casos como Itube 3 tem baixa liquidez, Klabin 3 tem baixa liquidez, então vão ter algumas ações aí que vão ter menor liquidez. Liquidez nada mais é que o volume negociado, ali seja diário ou mensal, depende da análise, e isso vai permitir com que tu consiga negociar, comprar ou vender a empresa de maneira mais fácil. Para o investidor, pessoa física comum, investidor pequeno aí, como é o meu caso e como talvez seja o seu, isso não faz muita diferença. Mas para quem tem bastante dinheiro investido aí para fundos de investimentos, a liquidez aí é uma das principais métricas a serem analisadas aí na hora que a gente vai decidir investir numa empresa. Então, a gente, para comprar uma PN, a ON tem que ter uma baixa liquidez e também tem que casar com o tag along. Então, por exemplo, se a TRPL3 tiver baixa liquidez e, como a gente sabe que a TRPL4 não tem tag along, então, Transmissão Paulista é uma empresa que nem entra no nosso filtro aí para quem vai investir pensando em longo prazo. Geralmente tem o código 4, SPN, mas também pode ter código 5 ou 6. Exemplos aqui, Itaúsa 4, Cristal, que é uma empresa do setor químico aí, CRPG 5, e a Eletrobras Elet 6. São exemplos aí de empresas que estão listadas aí como que tem ações listadas preferenciais. E por fim, aqui a gente tem as units, que na verdade não são ações, são certificados de ações. Elas são criadas principalmente em caso de reestrutura societária, ou seja, quando por algum motivo ali os controladores resolvem mexer na estrutura da empresa, seja para tirar algum dos controladores ou para entrar algum outro controlador, ou na captação de novos recursos, ou seja, quando realmente precisa ter alguma modificação societária ali, e na maioria das vezes é para não perder o controle da empresa. Então ela mescla aí entre ON e PN, e a tendência é que a liquidez, ou seja, o volume da negociação seja passado das ordinárias e preferenciais aí para as units. O código aí no ticker é o código 11. Como exemplo, a gente tem a TIET, a ES-TIET, TIET 11, que ela é composta por uma ação AN e 4 ações PN. Ou seja, aqui pode observar que a gente acaba ficando com uma parcela bem pequena de ações ordinárias, ou seja, ações que dão direito ao voto, para ações preferenciais que acabam
nos tirando desse jogo aí da tomada de decisão da empresa. Só uma atenção aqui em relação ao código, que o final 11, ele também pode ser encontrado em BDRs, ETFs e FIIs. Então, não é todo ticker aí com o final 11 que é uma unit. Então, a gente tem que tomar cuidado aí para esse aspecto, mas tu vai ver que à medida que tu for se inteirando aí sobre o assunto, sobre ações, sobre investimentos, sobre renda variável em geral, essa percepção vai acabar sendo automática e não vai causar nenhum tipo de confusão. Então aqui o próximo item, por que as empresas emitem ações? Então as empresas emitem ações basicamente aí para captar recursos sem ter que recorrer a empréstimos, sem ter que recorrer a bancos aí, financiamentos. Isso para desenvolver novos projetos e produtos, fazer novos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, aumentar a planta, aumentar os processos, aumentar a capacidade de produção. E também uma prática muito comum que a gente vê aí é adquirir concorrentes. Empresas que fazem muito bem isso, M. Dias Branco, Ambev, Sinqia, Fleury, são empresas que a gente vê recorrentemente no mercado aí adquirindo concorrentes aí, em especial concorrentes de menor tamanho. Isso faz com que a empresa possa, além de aumentar a sua produção, a sua capacidade de gerar receita, faz com que ela também aumente aí a sua presença em outras regiões do globo, aí, ou seja, do país ou até mesmo fora do país. Então faz com que aumente também a expansão geográfica da empresa. E quando a empresa abre capital, ou seja, emite ações, ela vai a primeira negociação no mercado primário. Então ela faz aí o famoso IPO, Initial Public Offering, ou oferta pública inicial, também conhecida como It's Probably Overpriced. Por que isso? Porque o processo do IPO, o processo da empresa abrir capital, é um processo muito custoso, ou seja, demanda muito recurso da empresa e também é um processo muito burocrático. Então a empresa acaba gastando um valor considerável. E também a empresa quer captar o maior montante de recurso possível. Então acaba que, na maioria das vezes, o preço inicial ali, o preço da oferta inicial acaba sendo um pouco alto em relação ao valor justo. O que acontece aqui, nesse caso, é que investidores comuns, investidores da vida real, investidores assim como eu, e talvez, repito, assim como possa ser o seu caso, é muito difícil e quase impossível para nós chegarmos no preço, no valor justo de uma empresa. A gente não tem recursos, não tem meios para isso. Fundos de investimento, casas de análise, tem equipes especializadas que vivem, analisam a empresa durante 1, 2, 3 anos, ininterruptos, até tomar a decisão de serem investidores naquela empresa. Então, nós, pessoas físicas comuns, repito, não temos essas condições de fazer essa análise. Por isso que é muito importante a gente acabar passando longe desses IPOs aí para não cometer nenhum tipo de equívoco com o nosso dinheiro, que é tão suado aí a gente trabalhar para conquistar ele e acabar investindo aí muitas vezes em alguma coisa que não vai nos trazer um retorno esperado e também a gente vai acabar assumindo um risco maior do que aquele que a gente tem o conhecimento e a segurança para assumir. Por isso que eu não recomendo aí investir em IPOs. Depois que passa aí a oferta do IPO, a empresa acaba sendo negociada no mercado secundário, que é onde a gente vai realmente conseguir negociar ela aí através do home broker, vai analisar os indicadores delas e vai tomar nossas decisões ali de compra ou venda no determinado ativo. E por que você deveria considerar investir em ações? Ou seja, por que você deveria considerar colocar ações aí no seu patrimônio, na sua construção patrimonial? Justamente para diversificar investimentos. Então, mesmo que tu tenha um negócio, mesmo que tu seja dono de uma microempresa, tu deve considerar investir em ações para diversificar esse teu investimento e ajudar na tua construção patrimonial em paralelo com o teu negócio. Então, diversificar o patrimônio e não colocar
todos os ovos numa cesta só, ou seja, diluir o risco aí dos investimentos. Ações trazem uma rentabilidade no longo prazo. Eu fiz um estudo no site da B3, é bem simples de fazer isso. Eu entrei lá e vi que de 2000 até hoje, o Ibov teve um retorno médio nominal de 11,3% ao ano, ou seja, na média, em 20 anos, o mercado se valorizou 11,3% a cada ano. Jeremy Siegel, que é o escritor do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, investindo em ações para o longo prazo, tem um estudo ali que de 1890 até, não lembro se é 2000 ou 2010, mas vamos deixar para 2010 aqui, o horizonte temporal não vai fazer tanta diferença. As ações nos Estados Unidos tiveram um retorno real, ou seja, acima da inflação, na média de 6% ao ano, ou seja, tu teve um retorno real, aumentou o teu patrimônio aí de maneira, descontando já a inflação, 6% ao ano, ou seja, é um valor considerável, ainda mais para quem está investindo com horizonte temporal aí de 20, 30, 40 anos de investimentos. Então, esse rendimento aí de 6% ao ano acima da inflação vai fazer com que a nossa construção patrimonial seja mais acelerada. Então, as ações nada mais são que uma ferramenta que auxilia no processo de construção patrimonial. Mais que isso, aumentando a sua velocidade. E aqui, cuidado para não confundir com dinheiro rápido. Não existe dinheiro rápido investindo em ações. Não existe ficar rico rápido e fácil, como a gente vê muitas promessas por aí que vão acabar mexendo aí com nossos sentimentos, aí, com o nosso comportamento, muito baseado na ganância. Então, sempre que tu vai investir em ações, não existe retorno rápido, não existe retorno fácil. O horizonte temporal tem que ser o longo prazo, tem que ser aí no mínimo dos mínimos acima de 5 anos, e quanto mais tempo, melhor. Quanto mais tempo esses juros compostos, esse 6% sobre 6% ao ano, vai nos trazer aí um retorno muito bom no longo prazo. Outro motivo aí que tu deve considerar investir em ações é que é um investimento assimétrico, é um investimento convexo. O que significa isso? Que a gente sabe exatamente quanto pode perder, mas a gente não sabe quanto que a gente pode ganhar. E quanto que a gente pode perder está relacionado a 100% do valor investido. Ou seja, eu posso perder 100% daquilo que eu investi. E quanto que eu posso ganhar? Infinito. Eu não sei quanto que eu posso ganhar. Tiveram inúmeros casos aí de ações que se valorizaram milhares de vezes em termos percentuais. O caso mais recente aí foi Magazine Luiza, que de 2015 para cá já se valorizou aí, não sei nem dizer quanto, mas com certeza acima de 20.000%. Então é um risco-retorno aí que, se bem calculado, se bem conhecido, pode nos trazer grandes oportunidades de construção patrimonial. Então, como que a gente pode ganhar dinheiro com ações, já que a gente já se convenceu que a gente deve investir em ações? Basicamente são 3 formas aí para a gente ganhar dinheiro com ações. A primeira delas é na valorização da ação. Tu compra uma ação por um preço X e vende uma ação por um preço X mais Y. Ou seja, isso vai acontecer porque a empresa aumentou o seu valor no mercado e os investidores estão dispostos a pagar mais para se tornarem sócios daquela empresa. Então, quando tu compra uma empresa com a cotação ali de R$10 e vende ela por R$15, tu acaba ganhando a diferença ali, R$5 multiplicado pelo número de cotas que tu tem. Eu não vou entrar aqui no mérito de quando vender uma empresa, não é o objetivo hoje dessa aula. Vamos ter uma aula aí falando só sobre quando comprar e quando vender uma empresa, mas
quando tu vender uma empresa, uma das maneiras de ganhar dinheiro é justamente com a valorização dessa ação. A segunda maneira de ganhar dinheiro com ações são a distribuição de lucros, que elas podem ser dadas de duas maneiras, aí, através dos dividendos e através do juros sobre o capital próprio. Os dividendos a gente recebe eles da maneira integral, porque eles já são distribuídos do lucro líquido, ou seja, após ali os processos de pagamento de impostos, taxas e outras despesas da empresa, quando a gente chega lá no lucro líquido, ela já é distribuída de maneira integral para o acionista e ela já cai no saldo da nossa corretora ali para a gente fazer o que quiser desses dividendos aí, mas o que eu vou falar um pouquinho ali depois sobre os mitos dos dividendos é que a gente deve reinvestir 100% desses dividendos. Outra maneira aí da empresa distribuir os lucros é sobre os juros sobre o capital próprio, que tem essa modalidade aí da distribuição de lucro, tem um desconto de 15% aí no imposto de renda, mas esse imposto aqui, ele já é retido na fonte. O que significa isso? A gente já recebe no saldo da corretora ele líquido. O acionista recebe o valor líquido no saldo da corretora. Então a empresa já faz esse processo aí de pagamento do imposto de renda. E aqui falar um pouco sobre o mito dos dividendos. Que o fato de uma empresa ser uma boa pagadora de dividendos não significa que ela é uma boa empresa. Então, tu investir em alguma empresa analisando somente o dividend yield, ou seja, somente o percentual ali do lucro distribuído em relação ao preço da cota da empresa, não é uma métrica muito boa, tu pode acabar comprando gato por lebre e investindo em alguma empresa que não seja boa. Casos mais recentes aí, casos como a Cielo e a Oi, que eram boas pagadoras de dividendo, e a gente viu que de pouco tempo para cá acabaram se deteriorando muito aí seus fundamentos e perdendo considerável valor de mercado. Então muitos investidores aí que investiram nessas empresas acabaram com prejuízos. Isso significa que a gente deve olhar outros indicadores além do dividend yield. E outro ponto aqui, que eu falei ali mais recentemente, é da relevância do retorno dos investimentos. Para a gente ter essa relevância, para a gente ter essa multiplicação patrimonial, esse efeito aí dos juros compostos, é muito importante que a gente reinvista 100% dos dividendos recebidos. É isso que realmente vai fazer com que a gente mude o nível do jogo aí na nossa construção patrimonial de longo prazo, investindo em ações. E a terceira maneira de a gente ganhar dinheiro com as ações, principalmente quem investe no longo prazo, quem faz aí a modalidade buy and hold, é alugar as ações. Ou seja, a gente aluga as ações para pessoas que realizam operações de especulação. Geralmente quem faz swing trade aí precisa fazer uma operação de venda ou entrar vendido em alguma operação, essa empresa precisa tomar ações emprestadas de alguém. E esse alguém são os investidores, geralmente de longo prazo, que disponibilizam essas ações para aluguel. Então, na média, ali, recebem de 2 a 5% ao ano sobre essas ações disponibilizadas, mas, dependendo da situação, se tiver muita demanda no mercado aí, esse preço acaba subindo e sendo aí, já vi casos aí de 16, 17% ao ano no aluguel de certas ações. Então, para quem faz o buy and hold é muito bom. É só tu ligar na tua corretora e ver como faz o processo lá para disponibilizar ações para investir. Lembrando que à medida que tu disponibilizou essas ações, tu não vai conseguir negociar elas, ou seja, tu não vai conseguir vender elas. Então, é muito importante tu
ter total consciência aí do que tu tá fazendo e para conseguir alugar essas ações aí sem que tu acabe se prejudicando. Então vamos falar um pouquinho sobre o retorno real desse capital investido. Eu falei ali que de 2000 para cá a gente teve um retorno de 11% ao ano no Ibovespa, mas foi um retorno nominal. Então cada investidor precisa calcular o retorno real da sua carteira. Que o retorno real da carteira nada mais é que quanto a carteira se valorizou, menos o custo para investir, menos a inflação. Tudo isso a gente deve calcular em termos percentuais. Então a inflação é uma coisa que a gente não tem controle, ela é medida principalmente aí pelo IPCA, que é o Índice de Preços de Consumo Amplo, se eu não me engano o nome da sigla, mas basicamente aí é o quanto está custando mais caro para a gente ter serviços e produtos aí essenciais para a nossa sobrevivência. Então a inflação é uma coisa que a gente não controla, está além da nossa alçada, mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração ao investir quando a gente vai assumir mais riscos investindo em renda variável, investindo em ações. O mínimo que a gente deve esperar é ter um retorno maior que a inflação. Lembrando que renda variável a gente nunca sabe quanto que a gente pode ganhar, a gente pode perder, mas o que a gente se espera, com um risco bem calculado, com conhecimento, é que a gente tenha um retorno maior aí que a inflação. E outro ponto a ser analisado são os custos. E os custos estão muito atrelados aí. E só voltando aqui, os custos a gente pode e deve controlar. Então os custos estão muito atrelados aí à taxa que a gente paga de TED, ou seja, se tu ainda não abriu conta num banco digital, abra conta. Se tu ainda paga TED para fazer a transferência do teu banco para uma corretora, abra conta num banco digital, não pague esse TED. Hoje em dia não é obrigatório pagar TED, é muito simples tu ter essa transferência gratuita. Taxa de corretagem. Taxa de corretagem também. Se o valor da tua ordem ali é baixo, ou seja, vamos supor que tu invista R$100, o valor da tua ordem seja R$100 e tu tá pagando uma corretagem de R$10, ou seja, tu tá pagando 10% do valor investido em corretagem. Isso vai corroer significativamente o teu investimento. Uma regra que eu gosto de usar aqui é que a corretora não pense dinheiro no máximo 10% do valor da tua ordem. Outra coisa aqui que também deve entrar no cálculo do nosso custo são as casas de análise, relatórios que a gente acaba comprando. Eu acredito que o investidor que está iniciando e tem essa disponibilidade financeira, é uma boa assinar algum tipo de relatório para ter esse contato maior com o mercado. Quem quer e quem tem tempo para isso, não é necessário para investir. Eu já assinei e assino alguns relatórios porque eu preciso ter outras fontes de informação para produzir conteúdos cada vez mais relevantes para vocês aqui. Mas o investidor da vida real, o investidor comum, é bom fazer essa assinatura, é bom ter uma base para ter outras fontes de informação, fontes confiáveis de informação, mas não é necessário. Tu sabendo fazer ali o Factor Invest, sabendo analisar os múltiplos das empresas, tu não precisa se preocupar com nenhum relatório de análise. Então, reforçando, assine uma casa de análise, assine algum tipo de relatório somente se tu tiver dinheiro disponível para isso e se realmente tu vai usar esse serviço, vai usar as informações da casa de análise. Outra coisa também que acaba corroendo aí o nosso retorno real são as taxas da administração. Ela cabe mais aí para quem investe através dos fundos de investimentos. Então tomar cuidado aí se o fundo está te trazendo um retorno considerável aí em relação à taxa que tu está pagando pelo serviço. E alguns outros custos. Eu vou só botar um ponto importante aqui. O que eu acho, assim, os custos totais não devem ultrapassar 2% do teu valor, do teu capital investido. Então,
não gaste mais que 2% ao ano com custos, porque isso vai acabar corroendo significativamente no longo prazo a tua construção patrimonial. Então se atente bem a esse ponto aqui. Então vamos falar um pouquinho também sobre o que move o preço das ações, por que as ações se valorizam, se desvalorizam, e consequentemente o valor de mercado da empresa acaba aumentando ou diminuindo. Nada mais é que aquilo que move o preço de qualquer coisa que é negociada, que é oferta e demanda. Se a maioria das pessoas está disposta a comprar, o preço sobe, ou seja, a gente vai ter uma pressão compradora, a gente vai ter uma procura maior de pessoas querendo comprar, consequentemente elas vão estar mais dispostas a pagar um preço maior sobre aquele ativo. Se a maioria das pessoas está disposta a vender, o preço desce, o preço cai, a pressão vendedora vai estar maior e as pessoas não vão estar dispostas a pagar mais caro por aquele ativo. Muito pelo contrário, elas vão estar querendo pagar um preço cada vez menor. A percepção de valor daquele ativo vai estar menor. É importante salientar aqui que há uma grande diferença dos motivos que fazem as ações se movimentarem no curto e no longo prazo. Os investidores aí de curto prazo, os swing traders, day traders, eles analisam muito mais essas oscilações aqui de compra e venda diariamente, intraday aí, ou diariamente. E tem uma frase aqui do Benjamin Graham que eu quis trazer para vocês, que ilustra bem essa diferença aí do investidor de longo prazo e do investidor de curto prazo. Deixa eu achar aqui. In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it's a waiting machine. O que significa isso? Que no curto prazo, o mercado se comporta como uma máquina de votos. E no longo prazo, o mercado se comporta como uma balança. O que o Benjamin Graham quis dizer com isso? Que no curto prazo a gente está muito mais preocupado, aí o mercado mede muito os sentimentos, ou seja, o nosso comportamento no longo prazo, aquilo que a gente pensa, no curto prazo, aquilo que a gente está sentindo com o nosso pensamento mais curto, nosso pensamento mais rápido, com a nossa tomada de decisão mais rápida. Então, essa variação de preços mede muito mais o sentimento, mede muito mais os ruídos do dia a dia. Por isso que é recomendado, para quem está começando, para quem vai investir com horizonte temporal de longo prazo, não ficar abrindo home broker de 5 em 5 minutos. Eu sei que as pessoas fazem isso quando estão começando, eu fiz muito isso, fazia até há pouco tempo atrás. Depois passei a abrir uma vez por dia para dar uma analisada. Hoje tem dias que eu nem abro, que eu nem sei quanto está a cotação das empresas. Eu estou muito mais focado aqui em produzir conteúdo, em estudar mais, em aumentar as minhas fontes de renda, em aumentar o meu trabalho, em aumentar, gerar mais valor para as outras pessoas, do que propriamente ficar acompanhando a minha carteira ali no curto prazo, porque eu sei que não vai mudar em nada a minha percepção em relação aos ativos que eu tenho. Por isso que a gente não deve ficar acompanhando a cotação diariamente das empresas, para a gente não cair nos sentimentos e nos ruídos. Em contrapartida, no longo prazo, a gente tem uma avaliação dessa oferta e demanda muito mais precisa. O que significa? Que a gente vai conseguir analisar os fundamentos das empresas. Essa percepção de valor aí, esse aumento no preço da cotação ou diminuição no preço da cotação, vai estar muito mais influenciada pelos fundamentos das empresas, pelos balanços trimestrais e anuais das empresas, do que propriamente dita pelos ruídos do dia a dia, pelas notícias, pelas manchetes dos jornais. Então é muito importante a gente pensar no longo prazo aí das ações, no preço das ações funcionando como uma balança. Vamos chegando ao fim da aula aqui então. Principais conclusões aí, principais insights que a gente pode tirar, que eu acredito que a gente pode tirar dessa aula,
é então que ações são parcelas da empresa. Fazendo analogia lá com o prédio e o tijolo, a ação é a menor parcela do capital social da empresa. Lembrando que a ação não é somente aquela luzinha verde ou vermelha piscando na tela do computador, tem uma empresa ali por trás, tem colaboradores, tem pessoas que fazem todo o processo daquela empresa. Também é importante a gente entender que existem diferentes tipos de ações e esses diferentes tipos de ações estão ligados diretamente aí à estrutura societária da empresa e alguns direitos que os sócios desses diferentes tipos de ações têm, que são aí as ações ordinárias, as ações preferenciais e as units, que não são consideradas ações, são certificados de ações e são compostas entre ações ordinárias e ações preferenciais. Também, outro ponto aí que eu considero importante a gente entender é que emitir ações é uma forma da empresa captar recursos para expandir o seu negócio sem recorrer a empréstimos. E também a gente deve fugir dos IPOs, porque nós, investidores comuns, não temos capacidade técnica e também eu nem vejo como algo relevante para a gente se preocupar, definir o preço justo de uma empresa que está abrindo capital e entrar como investidor nessa oferta inicial, nesse mercado primário. É interessante a gente acabar esperando passar esse processo da IPO, esperando a empresa emitir alguns balanços, emitir alguns relatórios para a gente poder tomar uma decisão mais clara sobre investir ou não nessa empresa. Outro ponto aqui que eu falei bastante é no horizonte de longo prazo, então esqueça a ideia de ganhar dinheiro, aqui faltou a palavra, esqueça a ideia de ganhar dinheiro, não, a gente vai ganhar dinheiro com ações, mas a gente não vai ganhar dinheiro rápido com ações, então esqueça a ideia de ganhar dinheiro rápido com ações. No curto prazo o mercado é imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer, então nunca acredite em alguém que vai dizer que amanhã o Ibovespa vai chegar nos 90 mil pontos, mês que vem o Ibovespa vai chegar nos 90 mil pontos. Até o final do ano vai recuperar a crise do coronavírus e o Ibovespa vai voltar para 120 mil pontos. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o dia de amanhã. No longo prazo, as coisas são mais previsíveis. No longo prazo, eu não tenho dúvida nenhuma que o Ibovespa vai chegar nos 120 mil pontos, que o Ibovespa vai chegar nos 200 mil pontos, mas eu não sei se vai ser o ano que vem, se vai ser daqui a 5 anos ou se vai ser daqui a 10 anos. Mas pelo histórico dos investimentos em ações, recomendo a leitura do livro Investindo em Ações para Longo Prazo, do Jerome Siegel. Pelo histórico a gente sabe que lá nos Estados Unidos as ações se valorizaram 6% ao ano acima da inflação, desde o final dos anos 1800. E aqui no Brasil é possível ver no site da B3 ali, de 2000 para cá, o Ibovespa se valorizou cerca de 11% ao ano. Então, a gente está sempre falando aqui de horizonte de no mínimo 5 anos, 20, 30, 40, 50, quanto mais tempo, melhor. E por último, e não menos importante, é essencial, se a gente quer ter essa construção patrimonial através do investimento em ações, se a gente quer ter essa construção acelerada, se a gente quer ter esse efeito dos juros compostos acentuado, é extremamente necessário que a gente reinvista 100% dos nossos dividendos na fase de acumulação, para justamente ter essa bola de neve e o poder de juros compostos. Quando a gente chegar na fase de usufruir, já com um patrimônio consolidado, já com a renda passiva mensal que a gente deseja ter, aí sim é o momento que a gente começa a usufruir desses dividendos e a gente passa a não necessitar reinvestir 100% deles, podendo usufruir aí uma parcela grande desses dividendos, que é realmente aí o objetivo de quem busca a liberdade financeira, viver só desses rendimentos. Então a nossa aula vai chegando ao fim. Se fez sentido para você esse tipo de aula, esse tipo de conteúdo, eu peço para te deixar o teu feedback aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida também, deixa aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Deixa teu like aqui nesse vídeo também, porque isso é o que vai me ajudar a crescer aqui no YouTube, mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você
e não esquece de compartilhar esse vídeo com aqueles teus amigos que estão pensando em começar a investir em ações ou que começaram a investir em ações sem saber desses conceitos. Eu falo isso por experiência própria, eu também quando comecei não sabia nada disso, e hoje eu vejo que é muito importante, porque uma dúvida recorrente que a gente tem é investir em ações ON, investir em ações PN. O que a gente sabe, ações ON dão direito a voto, ações PN dão preferência a dividendos. E a gente viu que é um pouco além disso, é um pouco mais completo que isso, e então é bom a gente entender esses conceitos mais básicos. Lembrando que toda semana a gente vai ter uma aula desse tipo aqui no nosso canal. Espero ter contribuído muito com vocês, ter gerado valor, ter gerado conteúdo, e eu te vejo no próximo vídeo.